Continuando aqui, a gente vai colocar um estilo aqui, a gente vai estilizar o botão, que até então tá só um link, né? Nós vamos transformar num botão, dar um visual mais amigável para ele. Para isso a gente vai aplicar um CSS, né? E aí a gente vai aqui no, no estilo e a gente vai criar um para ele. Vamos colocar aqui um botão e vamos começar aqui agora no display inline block. Isso faz com que ele permita que ele respeita a formatação do bloco e permite que outras coisas apareçam ao lado dele, caso seja necessário. E aí também a gente vai colocar aqui no botão, vamos colocar aqui nesse primeiro, no Java 1 mesmo, vamos colocar aqui class, aí vamos chamar de botão. Vamos pegar a classe do botão que a gente criou aqui, ó, tá? Aí vamos ver como é que tá ficando. Aí a gente vai colocar já agora uma cor. Vamos colocar aqui um background color. Vamos colocar um verde nele. E vamos colocar na letra uma cor branca. Vamos ver como é que tá ficando. Já começou a ficar formatadinho, né? Aí agora a gente pode aumentar esse tamanho desse verde aqui para dar uma cara mais de botão, né? Então vamos colocar um padding para expandir isso. Vou colocar um padding aqui de 12 por 16, né? Aqui pega o topo embaixo e aqui lateral, esquerda e direita, né? Vamos ver como é que vai ficar. Talvez se for o caso a gente aumenta mais, mas não, ficou bom. 12 aqui e 16 aqui. Fica mais larguinho, beleza. E aí a gente pode tirar esse traço aqui embaixo, né? Para isso, a gente vai colocar aqui text decoration, vamos colocar none, que ele vai tirar o tracinho embaixo. Isso. E agora a gente pode pegar e colocar essa mesma formatação nesses outros botões aqui, né? Usar essa classe que a gente acabou de criar. Então, eu vou vir aqui, vou copiar aqui, vou vir nesse outro aqui, vou colocar, e nesse aqui também. Aí, se eu testar aqui, vamos ver. Olha lá, já está tudo com o botãozinho, né? Dá para evoluir mais, mas já é um primeiro passo. Vamos fazer uma formatação para quando eu for passar o mouse aqui, ou o foco estiver no botão, que ele fique com uma cor diferente, para dar um destaque, dar um sinal de que eu estou ali naquele botão e poderia fazer uma ação nele. Aí para isso, a gente vai usar aqui, que nem a gente está usando a classe botão, né? A gente vai usar uma pseudo classe aqui, a gente vai aplicar isso usando a pseudo classe dele. Então nós vamos ter botão, aí nós vamos chamar a pseudo classe aqui hover, que é quando a gente hover é quando leva o mouse ali. E também a gente pode agrupar, né? Vamos chamar aqui botão focus, né? Que é quando também às vezes no tab ali a tabulação vai e coloca o foco naquele elemento. Então aqui, ó, nós vamos mudar a cor quando isso acontecer. Vamos colocar aqui um verde mais escuro. Vamos colocar aqui né? E aí quando a gente for testar, vou atualizar aqui, eu levo o mouse, ele dá uma mudadinha no tom do verde, ó. Tá vendo? Fica um pouco mais escuro, né? E se eu uso o tab aqui também, ó. Olha lá, ó.
ele vai selecionar, né, o lugar que eu seleciono, ó, ele fica um verde mais escuro, ó, né? Para ficar mais evidente, eu vou até fazer o seguinte aqui. Eu vou copiar isso aqui e vou colocar um red aqui para vocês verem. Ó, atualizar. Se eu levo o mouse, ó, fica vermelho. Se eu uso o Tab, que é o foco, ó, também ficou vermelho. No nosso caso, a gente só quer que mude um pouco o tom, né? Então, por isso, eu vou deixar um verde um pouco mais escuro do que o que estava. Que aí, quando eu levo o mouse, ele fica um tom de verde mais escuro, ó. Tá vendo? Bom, aí chegou no momento da gente colocar no projeto uma normalização aí dos nossos formatações de CSS, porque assim, cada browser ele tem a sua própria formatação padrão. E aí, às vezes, quando a gente vai rodar o nosso projeto em um browser X ou outro browser Y, pode ser que aquele tamanho, aquele ajuste de letra, aquela formatação que a gente colocou, achando que vai ficar padrão para todos os browsers, ele não acontece de fato. Então, para isso, tem a técnica da gente usar o reset CSS, né? Só que aí ele zera tudo mesmo, aí fica tudo zerado. Ou a gente pode pegar um padrão, baixar um arquivo CSS padrão e aplicar ele no começo do projeto, que a gente sabe que ele meio que né, ele dá uma resetada, mas ele aplica esse padrão. Né, um padrão, e a gente parte desse padrão todo o projeto que a gente vai fazer. Então, ele já joga um tamanho padrão para o H1, um tamanho padrão para o H2. Então, a gente já sabe que qualquer browser que abrir, ele vai aplicar essa normalização e aí, a partir dessa normalização que a gente vai ter a nossa formatação, né? Então, é interessante a gente estar aplicando isso no projeto. Aí a gente pode pegar aqui, por exemplo, tem o site aqui onde a gente pode copiar isso, ó, no Normalize CSS, é necolas.github.io Normalize CSS, e aqui a gente pode fazer o download, tá? Se a gente clicar aqui, ó, para fazer o download, ele coloca aqui todo o arquivo que a gente copia e coloca no nosso código, né? Então, ó, deixa eu selecionar tudo aqui. Eu vou copiar e a gente vai levar para o nosso projeto. Aí no nosso projeto a gente pode criar aqui um arquivo chamado de normalize.css. Aí aqui a gente cola isso, né? Toda essa formatação, se vocês repararem aqui, ó, ele começa a padronizar tudo, ó, tamanho, a margem, o tipo de visualização, o tamanho do H1, né, o tamanho do HR, a formatação, ele vai formatando tudo, ó. E aí a partir daqui que a gente vai aplicando as mudanças que a gente quer no nosso projeto. Visualmente, como a gente não fez nada assim tão complexo, ó, vocês não vão perceber muita coisa. Mas aí a gente incorpora ele aqui, né? Então aqui, ó, eu vou estar fazendo aqui. Vou usar aqui o CSS barra normalize CSS. Né? Se a gente atualizar aqui a nossa página, a gente não vai perceber tanta mudança. Na verdade, não percebe nada, porque a gente não fez nada tão complexo aqui. Tá? Mas é interessante fazer, porque a partir de agora a gente vai dar uma especificadinha um pouco mais na página, e é importante a gente ter zerar, né, dar uma padronizada aí nessa estilização do CSS. E aqui no nosso modelo até agora a gente usou medidas fixas, né? Isso a gente pode até dizer que o layout que a gente tem aqui, ele é um layout fixo, né? E isso implica numa questão. Se a gente quisesse que esse nosso site, nosso projeto fosse usado de uma forma que outros dispositivos ele se adequasse a outros dispositivos facilmente, a gente teria que melhorar um pouquinho a forma que a gente define as medidas, porque a gente colocou medidas fixas em pixels e tudo mais. A gente usou lá 1200 de tamanho para a gente observar ali, para a gente ter como definição ali do tamanho da tela nossa, pensando num desktop. Então, para uma aplicação web que fosse ser usada ali mais em computadores, notebooks, tudo daria certo. Mas se a gente quisesse tornar essa tela um pouquinho mais fluida, aplicar conceitos aí de layout fluido, a gente teria que mexer algumas coisas no nosso código. Então, por exemplo, vou até fechar essa aqui, né?
essa tela aqui, essas páginas, mas eu vou mostrar aqui, por exemplo. Vamos supor que eu viesse aqui no inspecionar e deixa eu mudar aqui para o lateral, para vocês verem uma coisa. E aqui, bom, aqui já dá para ver, ó, só de eu colocar aqui o inspecionar, que diminuiu essa tela aqui, vocês observam que ele já colocou um scroll aqui, né? Tá vendo? Mas aqui eu consigo mexer aqui nos devices, né? No tipo de device que vai rodar a minha página, ó. Então, por exemplo, aqui, um device de 400 e pouco por 500 e pouco, ó, já não ia caber o conteúdo do meu projeto, né? E eu posso aqui ir mudando, até para eu ver como é que seria, por exemplo, num Samsung, como que seria, né? Para eu ir testando aqui os devices, né? Então, isso me permite aqui, ó, se eu vou aumentando aqui, por exemplo, deixa eu só trocar aqui de device, aqui ele mostra aqui o tamanho, tá vendo, ó? Ó, como a gente fez para 1200, ó, eu teria que aumentar aqui até, na verdade nem vai dar porque minha tela não comporta aqui, para poder caber tudo, ó. E aí tem o scroll. Então, como que a gente faz para ele se adaptar quando tiver isso? A gente vai ter que mexer um pouquinho ali no nosso na definição dos tamanhos, para que ele se adeque quando mudar o jeito da tela, ele fique mais fluido. Aí, por exemplo, eu posso fazer isso mexendo ali no código, né? Então, vamos lá no código mexer. Aqui, por exemplo, vamos supor que eu quisesse pegar aquelas caixinhas, eu coloquei aqui no article, né? E eles têm uma medida fixa aqui. Aí, para isso, eu tenho que ir para a medida relativa, que aí ela vai ser, eu vou usar em porcentagem, que aí ele trabalha em relativo ao viewport, que o viewport é o tamanho da tela ali do usuário, né? Então, vou colocar essa medida, e olha que interessante, às vezes a gente coloca aqui e já fala, não, já vai ficar, já vai ajustar automático. Nem sempre é desse jeito, ó. Vou atualizar aqui, ele mexeu um pouquinho, tudo bem, ficou um pouquinho maior aqui, depois a gente vê, mas onde entra a questão, ó. Se eu começo a diminuir aqui, parece que não está acontecendo nada. Eles continuam ali do mesmo tamanho. Por quê? Porque eles estão 30% em relação ao pai deles. Quem que é o pai desse article aqui na página HTML? Ó? Eles estão dentro aqui do container. O container é o pai deles, né? Então, eu teria que mexer aqui no container, que está fixo. Aí, eles seriam 30% em relação ao container. E o container teria que se ajustar ao viewport também. Então, aqui eu teria que começar a mexer em várias partes aqui do meu projeto para começar a adequar isso. Vamos supor que eu colocasse aqui 100% da tela, né? Que o container ocupasse 100% da tela. Automaticamente, esses articles que estão dentro dele, eles vão ser 30% do container. Se o container mexer no tamanho conforme eu mexo no device, na tela, automaticamente os articles vão se adequar também. Aqui, ó, se eu pegar agora e atualizar, e eu começar a diminuir, ó, tá vendo? Eu começo a diminuir, eles começam a diminuir também, né? Então, esse tipo de alteração que vai acontecendo é porque agora eu coloquei para ele trabalhar com porcentagem. Aí agora para ajustar essa questão desse lado ficar um pouquinho maior, a gente vai ter que mexer porque aqui no meio ainda está fixo, está em 30 pixels aqui. Desse último a gente tirou, mas aqui ele está fixo. Para isso eu vou ter que mexer aqui na margem dele, ó, que a gente colocou 30, né? Então vamos colocar aqui, vamos fazer a conta, né? Se a gente tem 3 article, né? Então vai dar 90% da tela ocupada por eles ali, da área do container, né? Que a gente tem. Então aqui, eu colocando 5% cada um, vai dar 100%, porque 5% cada um seria, ó, se esse tem 30, mais 30, 60, mais 30, 90, aí 5% aqui com mais 5 dá 100% do container, né? Esse aqui, só para lembrar, a gente veio aqui na mão e tirou, né, a inline aqui, a gente colocou, quer ver? No terceiro article aqui, a gente colocou um margem aqui, ó, de 0, porque a gente não queria que ele ficasse caindo lá para a linha de baixo, né? Então, ó, voltando aqui na nossa página, a gente viu que ele já ficou mais espaçadinho e igual de todos os lados. A gente poderia evoluir um pouquinho mais de layout fluido para tentar chegar a um layout mais responsivo.
Então a gente teria que aplicar algumas técnicas de responsividade. Uma delas a gente poderia usar o Media Query, por exemplo. E nisso a gente poderia aplicar uma regra que conforme fosse diminuindo aqui o tamanho da tela, ou seja, o device do meu usuário fosse cada vez menor, ele poderia, você vê aqui, ó, a imagem até estourou, né? Aqui também, ó, ele poderia pegar, em vez de tentar deixar as três disciplinas aqui na mesma linha, ele poderia jogar uma para baixo ou uma em cima da outra, que aí ficaria um pouco mais responsivo. Para isso, eu vou aplicar o conceito aí de Media Queries, né? Que é o quê? Quando eu definir assim que chegou numa condição X específica, ele vai aplicar as regras de CSS que tiverem lá dentro. No código, seria algo assim, eu entraria aqui no Styles nosso, a gente tem o article, quer dizer, quando ele carrega a nossa página, ele vai carregando todos os estilos e vai aplicando, conforme eu escrevi aqui. E aí, ele só não carregaria esse do Media Query que eu vou aplicar. Então, vamos supor que eu fosse colocar aqui, ó, né? Para eu colocar, eu teria que colocar @media, e aí eu coloco assim uma regra aqui dentro. Essa regra é a condição. Quando essa condição for atingida, ele aplica as regras que eu implementar aqui embaixo, os estilos que eu implementar aqui embaixo. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque aqui um min width de, vamos pôr aqui 700, por exemplo. Um exemplo. Então, toda vez que eu diminuir a minha tela e ele chegar no 700, ele vai aplicar o que está aqui dentro na minha página, aonde eu pedi para ele aplicar. Por exemplo, o que eu poderia fazer? Poderia empilhar um em cima do outro. E olhando aqui no article, a formatação que a gente tem aqui que faz com que fique um do lado do outro é a gente definir essa largura de 30% para cada um, é a gente definir o float nele, que faz com que fique um do lado do outro, porque antes lá no comecinho, quando a gente estava desenvolvendo, estava um embaixo do outro, e colocar uma margem. Então, se eu pegar essas propriedades aqui e eu passar para cá, significa que quando eu estiver acessando a minha página, a gente vai estar olhando pela perspectiva do, a gente chama de mobile first, né? Ou seja, vai estar olhando pensando no dispositivo de celular, né? Então, ó, vou até arrancar aqui e vou rodar lá para ver, ó. Se eu atualizar aqui, fica um em cima do outro. Então aqui é como se a gente estivesse pensando, não, primeiro quem vai acessar é um celular, né? Ó, então no celular eu quero que fique um em cima do outro. Ah, e se for um dispositivo maior? Significa que quando a tela atingir o tamanho lá, a gente chutou lá de 700, o que ele vai fazer? Ele tem que mudar para um outro tipo de organização. Ou seja, quando chegar nesse ponto de 700 é onde ele tem que aplicar essas regras que eu tirei daqui. Só que não é só eu chegar aqui e colar as regras aqui, né? Eu preciso especificar aonde essas regras vão ser aplicadas. Então eu tenho que colocar aqui um article e tenho que dizer aqui que isso aqui pertence a ele. Então no article eu quero que ele aplique essa regra para mim. Então chegou no 700, aplica essa regra, né? E aí aqui ele não vai aplicar nada, vai manter. Então ele vai olhar primeiro para o cenário menor, que seria o cenário do celular, digamos assim. Quer ver? Eu vou atualizar aqui, ó. Aqui a tela está grande. Se eu vim aqui no inspecionar, né? É um exemplo. Apesar que eu acho que aqui não vai ser... dá para fazer aqui. Ó, aqui, tá vendo? Ó, 700, né? 790, dá para olhar aqui em cima, ó. Aqui vai ser bom para a gente ver. 700, 700, olha lá, ó, quer ver? Olha lá, caiu, né? Ficou menos que 700, automaticamente ele já empilhou, né? Ó, tá vendo? Tô diminuindo, certo? Agora, eu vou aumentar. Começa a aumentar, vai aumentando, vai chegar nos 700, o que vai acontecer? Ele vai, olha lá, ó, ele já vai mudar aqui. E vai ficar do jeito que a gente colocou lá. Ele vai aplicar aquelas regras, deixar fluido, um do lado do outro, né? Vai colocar a largura de 30%. Então, a gente começou a mexer um pouquinho para deixar dessa forma, né? Ele se ajustar de acordo com o tamanho da tela. E eu poderia ter mais de um Media Query aqui aplicado. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse aplicar uma segunda regra. Sei lá, deu 600 de... Chegou na largura de 600, faz uma coisa, na de 700 faz outra e assim por diante. Vamos dar um exemplo aqui no nosso código, por exemplo.
eu quero colocar uma outra aqui. Aí eu quero dizer assim, que quando chegar aqui no width de 600, eu quero que ele faça alguma coisa. Aí eu vou querer que ele pegue o article e coloque um background de azul. Então, ele vai estar lá, chegou no 600, quer dizer, deu o mínimo de 600, ele tem que fazer uma ação. Deu o mínimo de 700, ele faz outra ação, que seria colocar um ao lado do outro. Quer ver como é que vai ficar? Ó, eu vou diminuir aqui, né? Então tá bem pequenininho. Tá, né? Eu diminuí aqui, no máximo que eu pude. Então tá sem cor, um em cima do outro, né? Aí eu vou começar a aumentar. Aí vai chegar lá que deu os 600, ó. Ele já muda o fundo, né? Que é assim que tá lá no nosso código, ó. Tá aqui, ó. Chegou no 600, muda a cor para azul. Chegou no 700, aplica isso aqui. Ó. Aí eu vou aumentar mais um pouco. Já colocou um do lado do outro, tá vendo? Né? E assim vai. Eu poderia chegar aqui, por exemplo, e colocar assim, não, quando for fazer isso aqui, eu quero que você pegue o background color e coloca aqui red, por exemplo. Olha só que interessante. Então, eu estou aqui, né, tamanho, eu vou diminuindo, vai chegar lá no 600, ele vai ficar azul. Tá vendo, ó? E já vai empilhar. Tá vendo, ó? Azul. Então eu posso ir definindo as regras ali usando Media Queries para mexer no que eu quero atualizar no projeto. Um negócio interessante agora que eu acho que dá para eu demonstrar para vocês é isso aqui, ó. Essa questão do viewport. Essa instrução aqui a gente logo no começo comentou que ele pega e faz com que ele olhe para a largura do device que a pessoa está usando. Então, se eu tirar essa instrução aqui, mesmo a gente tendo aqui a configuração de responsividade, olha só o que vai acontecer quando a gente acessar o nosso projeto aqui. Porque assim, ó, aqui eu estou usando, aqui eu vou mexendo aqui no meu computador, eu acho que está responsivo, né? Ó, nossa, ele está diminuindo e tal, beleza. Mas aí eu venho aqui no inspecionar e eu uso o recurso que eu peço para ele mudar aqui o device meu, tá? Então ele vai simular que é um outro device de verdade, não vai ser o meu notebook, meu computador, que seja aqui, o meu desktop. Aí automaticamente quando eu venho aqui e ele muda aqui para um Samsung Galaxy, para um iPhone, realmente ele está simulando aqui um celular nesse sentido. Olha como é que ficou, ficou um do lado do outro. Aí você fala assim, poxa, mas eu tentei colocar lá as medidas, coloquei Media Query e ele não está aplicando. Por quê? Porque eu peguei aqui no meu projeto e não coloquei a instrução para ele usar o viewport que seja aqui da largura do meu device que a pessoa está acessando. Então agora, ó, como aqui ele está simulando o device realmente de um celular e tudo mais, se eu atualizar aqui, aí funciona, tá vendo? Ó? E aí conforme eu vou mudando aqui os devices, ó, ele vai, nem aqui, ó, um iPad mini, ele já tem aqui 768, né? A gente colocou uma regra aqui no nosso, que quando tivesse 700 já era para colocar um do lado do outro. Se eu mudar aqui para 800, por exemplo, e eu for rodar aqui, ó, a gente vai perceber que ele vai ficar um em cima do outro ainda, porque ele não bateu essa medida. Então, só para ter essa noção, é importante a gente entender que às vezes uma instrução parece boba, mas ela traz uma diferença, né? Aí, para tornar mais responsivo ainda o nosso projeto, a gente vai aplicar um sistema de grid. Aqui na nossa apostila, né, de CSS, a gente tem aqui uma explicação de como que seria o sistema de grid, que ele divide, como se ele dividisse toda a área da tela em algumas colunas, né? Normalmente 12. E a gente pode ir posicionando os nossos componentes de acordo com essas colunas. Então, por exemplo, aqui tem uma representação que aqui o logo está ocupando 3, o menu está ocupando o resto, o content 1, 2 e 3 está dividindo aqui cada um 4 colunas, o rodapé está pegando tudo lá embaixo. Numa outra situação,
Vamos supor que o usuário diminuiu a tela. Numa situação como essa, por exemplo, ele divide, ele mantém o content 1 aqui, o 2 aqui e o 3 aqui, né? O 3 já ocupa toda a área. Numa situação dessa, vamos supor que o usuário diminuiu a tela, automaticamente diminuiu aqui o tamanho da meu viewport, né? E aí automaticamente eu tenho que reposicionar e pedir para eles ocuparem outra planejamento aí de espaço nessas grids, né? E aí no projeto a gente vai usar o sistema de grids do Bootstrap. O Bootstrap ele é um framework para a gente aplicar no CSS. E a gente não vai usar todo ele, os componentes dele, nada. A gente só vai baixar a parte que interessa, que é o sistema de grids dele, para a gente poder aplicar no projeto. Isso é possível. E a gente vai estar usando isso para agilizar e deixar nossa página HTML aí um pouquinho mais responsiva aí. Aí a gente vai baixar isso, tem que entrar na página do Bootstrap. Vou trazer aqui para vocês, que é o getbootstrap.com. Para a gente conseguir baixar só o sistema de grids mesmo, a gente vai ter que usar uma versão mais antiga do Bootstrap, não tem problema, tá? Funciona bem. Para mudar isso, né, depois que acessar aqui o site, a gente tem que vir aqui ó, e escolher qual versão a gente quer usar. A gente vai usar essa versão aqui 3.4 aqui. E aí nessa versão a gente consegue personalizar, a gente consegue customizar só o que a gente quer buscar. Que para nós é o suficiente, a gente não vai usar componente, nada, só essa questão das grids mesmo. Aí a gente tem que vir aqui em Customize. E aí a gente poderia, tá vendo um monte de coisa que vem quando baixa, né? Eu vou clicar aqui em Toggle All para ele tirar tudo e eu vou escolher só o que eu quero, que é o sistema de grid mesmo, que é aquele sistema de gerenciamento de dividir a nossa tela, o viewport, em colunas para a gente poder trabalhar e personalizar, dar uma experiência melhor para o usuário. Aí aqui, como a gente não vai estudar esse framework de CSS que é o Bootstrap, né, a gente vai tirar também tudo que ele oferece aqui, ó. O jQuery não vamos aplicar, né, vamos deixar ele só o que a gente quer, que é o Grid System. Aí eu vou aqui embaixo e eu vou fazer download, compilar e fazer o download só daquilo que eu quero, né? Feito o download, eu vou descompactar o que ele baixou e colocar lá na pasta do projeto. Aí aqui na pasta downloads eu descompactei o arquivo zip lá do Bootstrap e vou mostrar aqui para vocês qual que é o arquivo que vai interessar para a gente, né? Então entrando aqui no Bootstrap tem a pasta CSS e nós vamos usar esse arquivo aqui, ó, tá? bootstrap.min.css. Ele já tem toda a formatação para a gente, ele que vai interessar. E aí eu vou copiar lá para o projeto, né? Aí agora, vou mostrar para vocês lá como que ficou, lá no projeto. Aqui é a pasta CSS, né? Ó, se olhar aqui, agora tem os dois arquivos. Eu pedi para copiar só esse, mas eu acabei copiando os dois só para mostrar a diferença. Esse aqui a gente vai apagar. Então tem um Bootstrap CSS, você vê que ele está todo formatadinho, todo organizadinho, como a gente costuma fazer na hora de desenvolver. E esse segundo aqui, ele já está tudo como se fosse grudado, como se fosse uma linha só praticamente, né? Então, como a gente não vai precisar ficar lendo esse código, esse aqui é o mais interessante para a gente usar, tá? Fica menor em questão de linhas o arquivo. Você vê ó, que na linha 7 tem tudo. Ele quebra aqui embaixo, porque aqui no VS Code ele costuma quebrar, mas na verdade está tudo organizado numa linha só, tá vendo? Já o outro aqui não, ó. Olha o tanto de linha que tem o projeto. Para vocês estudarem pode ser interessante, mas para colocar num projeto fica um arquivo muito grande, tá? Então só aqui para explicar, esse aqui, ó, o Bootstrap eu vou deletar ele, né? A gente não vai usar. Vai deixar só o Bootstrap min aqui mesmo, tá? E aí eu vou até pegar aqui e vou renomear ele, que a gente pode trocar o nome do arquivo, não tem problema nenhum. E vou colocar assim, grid, para a gente saber que a gente só está usando essa parte dele do Bootstrap no projeto, tá? Para ficar um pouco mais intuitivo aí. Bom, aí já que a gente vai usar o sistema de grid do Bootstrap, lá dentro ele tem a implementação do Media Query. Então, não quer dizer, não precisa da gente fazer na mão isso.
né? Eu fiz aqui mais para a gente ter um contexto. Então, a ideia desse projetinho que a gente está fazendo é a gente fazer aqui simulações, praticar as tags, as formatações CSS que a gente viu nos blocos respectivos deles, né? Então, ó, da nossa disciplina. Então, aqui a gente vai ter que, a gente não vai mais usar esse tipo aqui de estrutura, tá? A gente vai usar o que o sistema de grid oferece para a gente. Então, vamos tirar aqui essas media query aqui, que o sistema de grid vai trazer para a gente. E outra coisa que a gente vai tirar, que não vai precisar mais, que a gente vai usar aqui do grid do Bootstrap, é o container. A gente não vai precisar mais que ele gerencie isso para a gente. Ele já tem formatações ali de container pronta que a gente vai aplicar no nosso projeto. Aí, se a gente visualizar aqui, ele vai voltar meio que pro basicão, né? Que é o que estava antes. Mas aí, em cima disso, a gente vai aplicar o sistema de grid e a gente vai conseguir deixar um pouquinho mais responsivo do que está agora, né? Então, a gente viu duas linhas, a gente foi aplicando esses conceitos e vamos conhecer um pouquinho mais aí de como usar alguns recursos prontos também, né? Aí agora, de fato, a gente vai incluir ele aqui no projeto, o Bootstrap, né? Só que é interessante que é o seguinte, a gente colocou aqui o Normalize para a gente aprender como é que coloca no projeto, talvez que a gente vai mexer, vai fazer tudo na mão, né? Mas o próprio Bootstrap, ele já traz o Normalize, ele aplica o Normalize dentro dele, para após isso ele aplicar as estilizações dele. Então, a gente não precisa mais do Normalize quando a gente vai aplicar esse sistema de grid do Bootstrap, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e apagar o Normalize do meu projeto, tá? Que eu não vou precisar usar. E aqui no lugar do Normalize eu vou trazer e vou usar o Bootstrap aqui nesse meu projeto. Aí só de eu adicionar isso, olha só que interessante no projeto, vou atualizar, ele já começou a aplicar um container no meu projeto, tá vendo? E um container que aplica conceitos aí de responsividade, ó, tá vendo? Então olha que interessante. Então, a gente fez um pouquinho na mão para vocês verem também como que funciona por debaixo dos panos, que ali dentro do próprio Bootstrap mesmo que a gente está usando para ganhar um tempo assim, de desenvolvimento, ele está aplicando essas regras que a gente estudou. E muitas vezes ali no framework, quando a gente for trabalhar também, quando a gente for aplicar um framework de front-end, a gente vai ver que algumas coisas às vezes podem vir padronizadas ali no componente, podem vir com pré-formatações, e essas ações, se às vezes a gente quer dar uma personalizada a mais, a gente entender um pouquinho como que a gente mexe nessa formatação é bom. Então a gente fez um pouco na mão e agora a gente está usando um padrão, um projeto, está incorporando no nosso projeto alguns padrões já pronto, né? Assim, vale saltar também, né, que deu certinho logo de primeira que ele aplicou, porque a gente está aplicando aqui o container, e o container é uma classe que está aqui no Bootstrap, tá? Se eu mudar o nome aqui para outra coisa, ele já não joga essa formatação assim, tá bom? Então ele está trazendo aqui do Bootstrap. Então, coincidentemente, a gente acabou usando o mesmo nome. Se eu não tivesse usado container aqui, tivesse usado grade, qualquer nome, não iria estar puxando daqui e já aplicando essa formatação responsiva, tá? Então vale dizer isso. Então, a gente vai aplicar no atributo class do que a gente quer formatar, o que vem aqui pronto do nosso arquivo aqui do Bootstrap. Para aplicar o Grid System no nosso projeto do Bootstrap, convém até dar uma olhadinha na documentação. Deixa eu puxar aqui a página dele, para a gente ter uma referência. Se vocês virem aqui em CSS, Grid System aqui, ó, a gente vai encontrar aqui a documentação que explica lá, né, que ele divide em 12 colunas e a área do viewport, né? E ele mostra aqui pra gente como que funciona o uso disso e como que o sistema de grid faz, né? Então, por exemplo, ele tem aqui, ó, Medium Devices, 970 pixels, Small Devices ele considera 750 e Large Devices 1170 pixels, né? E aí quando em vez de eu ficar digitando isso, eu posso usar esse tipo de prefixo aqui para me referenciar quando eu quero apontar para esses tipos de device. Com tela de tamanho médio eu vou usar col-md, né? Que aí ele vai pegar a coluna, que é aquele que eu comentei com vocês aqui, né? Que esse aqui é um device maior,
né? Então a coluna tem uma medida. Então aqui ocupou, cada content aqui ocupou um do lado do outro, foram 3, né? Cada um ocupou 4 colunas aqui. Quando mudou para um device menor, para aplicar responsividade, ele manteve 2 aqui, 2 contents aqui, e jogou um embaixo, né? Mas por que que ele fez isso? Porque se diminuiu o tamanho do device, automaticamente diminuiu o tamanho do quê? Da coluna da grid aqui, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, num device médio, por exemplo, a coluna dele vai ter aproximadamente ali 81 pixels. Num device maior, ele considera a coluna ali, as das 12 colunas, com 97 pixels cada uma. E num device pequeno, ele considera 62 pixels ali, né? Então, assim, é interessante ter essa visão aqui na documentação na hora que a gente for escolher para dimensionar, por exemplo, os nossos containers, as nossas divs ali usando o sistema de grid, né? E a gente pode usar como referência o Medium Devices para ele começar a colocar uma caixinha ali de cada disciplina da nossa página. Quando vai ficar o momento de uma estar do lado da outra, a gente coloca como referência o Medium Device. Então a gente define aqui assim, é, baseado nessa visão, né, do Medium Device, tá certo? Aí na implementação, por exemplo, como que a gente teria que fazer? Vamos dar um exemplo aqui. A gente tem aqui essa div aqui onde tem as disciplinas, né? Aí aqui dentro a gente tem um container que é onde tem lá os articles, que seria cada article é uma caixinha daquela. A gente vai ter que colocar mais uma div aqui para controlar isso, tá? Então a gente vai criar assim uma linha para a gente gerenciar. Naquela linha vai ter o conteúdo que a gente deseja. Então a gente vai usar aqui a div, a gente vai dar uma classe para ela e a gente vai usar como row, né? Que seria a linha. E essa classe CSS ela está implementada dentro do Bootstrap aqui. Não está aqui no style, não é a gente que fez. A gente está puxando daqui, né? E aí dentro desse row aqui, dessa div aqui, a gente vai ter uma outra que vai definir a coluna. Então vai ter que div class, vamos colocar aqui call md e a gente vai dar o tamanho de 4. 4 que ocupa 4 colunas. Ou seja, trazendo um pouco aqui para o desenho da nossa apostila, é mais ou menos parecido como se fosse isso aqui, ó. Esse aqui está ocupando 6, né? Mas vamos pegar esse aqui, por exemplo, que está ocupando 4. Vamos fingir até que cada content desse é um article ali, ó. Então eu estou dizendo que nessa linha aqui que eu estou criando, eu coloquei uma div, aí eu coloquei a classe de row ali para ela, eu vou ter uma caixinha aqui que eu quero que ele ocupa 4 coluninhas dessa grid aqui. E vamos implementar essa divisão em colunas para os outros também. Só que agora a gente vai colocar o conteúdo aqui dentro. Ó. Se a gente ver aqui, a gente criou a linha. E dentro da linha a gente criou primeiro item dela aqui que ocupa 4 posições ali da grid, né? E aí nós vamos colocar dentro dele o conteúdo de fato, que é o article. Nós vamos colocar aqui dentro, ó. Pronto. Aí agora a gente vai ter o outro, que a gente também vai aproveitar esse aqui, ó. Dentro desse row, dessa linha, a gente vai ter outro div aqui. A gente vai copiar aqui, ó. E aí dentro desse div, deixa eu dar uma espaçadinha aqui para ficar mais legível, a gente vai trazer o outro article aqui. E a gente vai ter aqui de novo outra caixinha para a gente colocar esse article aqui de baixo. Ó, né? Então a gente tem aqui, ó, né, as disciplinas, a gente tem um container ali para gerenciar eles, que é o espaço total ali, e a gente tem aqui dentro, ó, essa caixinha dentro da linha. Dentro dessa linha tem outra caixinha que ocupa 4 colunas e tem outra caixinha aqui, ó. A outra coisa que não vai precisar também é dessa estilização aqui
da gente tirar o espaço aqui, porque ele consegue gerenciar certinho pra gente. Ó, então esse artigo aqui a gente tinha colocado zerado ali o final dele que estava com espaço. Para testar, eu vou abrir aqui a página e vou atualizar ela. E agora a gente consegue fazer um teste. Eu vou diminuindo aqui e a gente vai ver que ele vai diminuindo o tamanho, tá vendo? Ó? E aí ele joga uma em cima da outra e vai também ajustando aqui conforme o device diminui. E aí se eu achar, tá demorando muito para diminuir, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, no inspecionar. Vou tirar aqui de device, vou deixar normal. E quando eu mexer aqui, a gente consegue olhar aqui em cima, né? Então, ó, 1000, olha lá, com 900 e pouquinho ele já está empilhando, tá vendo? Ah, eu quero que ele demora mais para empilhar. Quero que ele demora mais. O que eu posso fazer aqui? Eu vou usar como referência essa outra medida aqui, ó, que é Small Devices. Eu coloquei aqui para desktops. Então, chegou nessa medida aqui, MD, ele vai mexer no tamanho. Ah, não, eu quero que ele usa para Small Devices aqui. Então, eu vou mudar aqui para SM e nesse ponto aqui que ele vai mudar para mim. Aí eu poderia usar também para esse aqui, ó, para Extra Small Device, que seria para fones. Aí eu colocaria XS. Você quer ver? Vamos fazer um teste aqui na implementação. Vamos mudar aqui de MD para SM. Aqui também para SM. E aqui para SM também. Lembrando que esse SM aí é o que está marcando aqui, ó, né? SM. Para usar o Small Device e a partir de 768. Antes estava a partir de 900 e pouco aqui, na verdade, né? O container, tá? 900 e pouco ele mudava, agora 700 e pouco eu quero que ele muda, tá? Então eu tenho que informar dessa maneira aqui. Deixa eu só ver se eu salvei. Vamos fazer um teste aqui. Vamos atualizar. Aqui em cima a gente consegue olhar a medida, vamos acompanhar, ó. 1000 e pouco, conforme eu vou diminuindo. Deixa eu atualizar, hein? Pera aí. Tá, eu vou ter que atualizar e inspecionar de novo. Ó, aí conforme eu vou diminuindo, olha lá, ele mexe. Eu tive que fechar aqui para ele atualizar aqui o CSS. Ó, tá vendo? Então, antes era com 900 que ele mudava. Agora não, ele vai lá para 700. Observem aqui, ó. Eu vou diminuindo, no 700 ele vai mudar. Que bate com o que está aqui na documentação. 700 e pouco, tá? Caso aconteça de vocês estarem fazendo um teste e acontecer igual aconteceu comigo, tá? Vocês atualizou e ele mesmo assim não está respondendo aqui, vocês podem fechar aqui, atualizar e depois abrir o inspecionar ou apertar Ctrl Shift R também para forçar, no Windows pelo menos, para forçar a atualização aqui de tudo e aí ele tende a funcionar. Em casos muito extremos, às vezes a gente precisa fechar o browser e abrir de novo, tá? Às vezes acontece dele não atualizar ali as regras de CSS que a gente estava inspecionando. Então, quando veio aqui no inspecionar, novamente ele já entende aqui com 700 e pouco é para ele mudar. Bom, é isso. Na próxima aula a gente dá sequência e continua desenvolvendo meio que esse projeto e aplicando os conceitos de CSS, de HTML para a gente ir vendo um pouco na prática como que aplica tudo isso que a gente viu no material até agora sobre HTML e sobre CSS. Isso vai ajudar a gente futuramente quando a gente for trabalhar com o framework no Angular, a gente vai ter assim um pouco mais de liberdade para estilizar, para mexer com os componentes que a gente tem. Até mais.